O capítulo 37 de Jeremias ilustra o drama da liderança fraca, diante do juízo inevitável. A profecia de Jeremias destrói a falsa esperança na ajuda egípcia. A acusação de traição e a prisão do profeta demonstram como a rejeição da verdade leva à perseguição. O capítulo, porém, mostra a fidelidade de Jeremias em declarar a palavra mesmo sob ameaça de morte, e termina com uma pequena concessão do rei, que o tira de uma prisão pior para o pátio da guarda. Vamos à leitura. Jeremias capítulo 37. O rei Sedecias, filho de Josias, sucedeu a Jeconias, filho de Joaquim, tendo sido proclamado rei da terra de Judá por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nem ele, porém, nem seus súditos e a população da terra escutaram os oráculos que lhes transmitiu o Senhor por intermédio do profeta Jeremias. O rei Sedecias enviou, entretanto, Jucal, filho de Semeias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacias, ao profeta Jeremias, a fim de lhe dizer: intercede por nós junto ao Senhor nosso Deus. Jeremias, que ainda não havia sido aprisionado, andava entre o povo. Partira então do Egito o exército do faraó. Ao receberem tal notícia, os caldeus que sitiavam Jerusalém abandonaram a cidade. Nesses termos foi a palavra do Senhor dirigida ao profeta Jeremias. Eis o que diz o Senhor Deus de Israel: assim falarás ao rei de Judá, que te envia seus delegados para interrogar-me. O exército do faraó, que saiu para vos dar socorro, vai regressar ao Egito. Voltarão os caldeus a sitiar a cidade. Eles a tomarão de assalto e a entregarão às chamas. Oráculo do Senhor. Não queiras enganar-vos, julgando que os caldeus se irão definitivamente. Eles não irão embora. Ainda que derrotasses todo o exército dos caldeus, que combate contra vós, e que deles só restassem feridos sobre as tendas, cada um deles ainda se levantaria para incendiar a cidade. Quando as tropas dos caldeus se afastaram de Jerusalém, ante a aproximação do exército do faraó, quis Jeremias sair da cidade para dirigir-se à terra de Benjamim, a fim de lá se restabelecer com o resto do povo. Encontrava-se, porém, um guarda às portas de Benjamim, chamado Jerias, filho de Semeias, filho de Ananias, o qual, ao chegar o profeta, deteve-o, dizendo: tu foges para os caldeus. É falso, retorquiu o profeta. Eu não passo para os caldeus. Não quis, porém, Jerias ouvi-lo. Prendeu-o e levou à presença dos chefes. E estes, enfurecendo-se contra Jeremias, açoitaram-no e prenderam-no na casa do escriba Jonatas, transformado em prisão. Foi então o profeta tirado em um calabouço, onde permaneceu vários dias. O rei Sedecias, porém, mandou-o buscar, a fim de interrogá-lo secretamente em seu palácio. Tens, porventura, perguntou-lhe, algum oráculo do Senhor? Sim, respondeu-lhe Jeremias. Serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. E acrescentou ao rei Sedecias: em que te ofendi, a ti, aos teus servos e a teu povo, para que me lançastes na prisão? Onde estão os profetas que vos prediziam não dever mais voltar o rei da Babilônia contra vós e contra a terra? Escuta-me agora, ó meu rei, e digna-te acolher minha súplica. Não permita que seja eu reconduzido à casa do escriba Jonatas, para que eu não morra lá. Ordenou então o rei Sedecias que Jeremias fosse retido no pátio do cárcere e que lhe desse todos os dias uma torta de pão na rua dos padeiros, enquanto na cidade houvesse pão. E assim permaneceu Jeremias no pátio do cárcere. O capítulo 38 de Jeremias é um dos mais dramáticos do livro. Ele contrasta a crueldade dos líderes de Judá, que condenam o profeta, com a coragem e a humanidade de um estrangeiro, Ebed-Meleque. O capítulo expõe a fraqueza do rei Sedecias, que reconhece a verdade da profecia, mas é paralisado pelo medo dos homens, garantindo assim a concretização da desgraça sobre si e sobre a cidade. O profeta, embora sofredor, permanece fiel à sua missão. Jeremias capítulo 38. Safatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Fassur, Jucal, filho de Semeias, e Fassur, filho de Melquias, ouviram as palavras que Jeremias pronunciara diante de todos. Oráculo do Senhor, dizia ele: aquele que ficar na cidade morrerá pela espada, fome e peste, ao passo que o que sair a fim de se entregar aos caldeus viverá, e a vida a salvo será seu espólio e viverá. Oráculo do Senhor: a cidade será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a tomará de assalto.
Disseram então os chefes ao rei: seja esse homem eliminado, pois que desencoraja o que resta de guerreiros na cidade e em todo o povo, proferindo semelhantes palavras. Não procura ele a salvação do povo, mas a sua perdição. Respondeu-lhes o rei Sedecias: ele está em vossas mãos, o rei nada vos pode recusar. Tomaram então Jeremias e, por meio de cordas, o fizeram descer na cisterna de Melquias, o príncipe real, a qual se encontrava no pátio do cárcere. Não havia água na cisterna, havia porém lodo, onde Jeremias se atolou. Um eunuco etíope do palácio real, chamado Ebed-Meleque, soube, porém, que haviam lançado Jeremias na cisterna. Como estivesse o rei nesse momento assentado à porta de Benjamim, saiu ele do palácio para ir encontrá-lo. Ó rei, meu senhor, disse-lhe o eunuco, andaram mal esses homens, tratando assim o profeta Jeremias e lançando-o na cisterna. Morrerá de fome, pois que não há mais pão na cidade. Respondeu-lhe então o rei com esta ordem: leva daqui contigo 30 homens e faze com que retirem o profeta Jeremias da cisterna antes que morra. Ebed-Meleque, tomando então os homens consigo, dirigiu-se ao palácio e ao vestiário da tesouraria, e de lá tirou pedaços de estofo e velhos andrajos, e tomando uma corda, fê-lo descer até Jeremias na cisterna. Coloca, disse Ebed-Meleque a Jeremias, estes pedaços de estofo e estes retalhos sobre tua axila embaixo das cordas. Assim fez o profeta. Então, erguendo-o por meio das cordas, retiraram-no para fora da cisterna, e Jeremias ficou no pátio do cárcere. Mandou então o rei Sedecias que lhe trouxesse o profeta Jeremias e o reconduzissem à terceira porta do templo e lhe disse: tenho algo a perguntar-te, nada me ocultes. Disse Jeremias ao rei: se eu te responder, não me mandarás matar? Aliás, se te der um conselho, não me ouvirás. Então o rei Sedecias fez em segredo a Jeremias este juramento: pela vida de Deus que nos deu a vida, não te mandarei matar, nem te entregarei aos que odeiam a tua vida. E Jeremias disse então a Sedecias: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se te entregares aos oficiais do rei da Babilônia, terás a vida salva e a cidade não será queimada, e sobreviverás assim como tua família. Mas se não te entregares aos oficiais do rei da Babilônia, cairá a cidade nas mãos dos caldeus, os quais a incendiarão, e tu não lhes escaparás. Temos judeus, replicou o rei Sedecias, que já se aliaram aos caldeus e que me maltratarão se a eles for entregue. Tal não acontecerá, retorquiu Jeremias. Escuta, portanto, a voz do Senhor, naquilo que te digo. Nada te acontecerá e terás a vida salva. Mas se recusares entregar-te, eis a visão que o Senhor me mostrou. Todas as mulheres que ficarem no palácio do rei de Judá serão entregues aos oficiais do rei da Babilônia, e elas dirão: fostes engano, e te subjugaram os teus bons amigos. Desapareceram enquanto teus pés se atolavam na lama. Todas as tuas mulheres e teus filhos serão entregues aos caldeus, e tu não lhes escaparás. Serás feito prisioneiro pelo rei da Babilônia, e a cidade será entregue às chamas. Disse então Sedecias a Jeremias: que ninguém saiba do que falamos, senão poderás morrer. Se souber os ministros que tivemos essa entrevista, se te vierem procurar a fim de perguntar-te, sob ameaça de morte, tudo quanto te disse o rei, sem nada ocultar, tu lhes dirás: fui suplicar ao rei que não fosse reconduzido à casa de Jonatas, onde encontraria a morte. Com efeito, todos os ministros foram interrogá-lo, tendo-lhe respondido o profeta exatamente como lhe ordenara o rei. Deixaram-no então tranquilo, porquanto nada transpirou da conversa havida. Assim passou Jeremias a habitar no pátio do cárcere, até o dia da tomada de Jerusalém. De fato, lá estava ele quando foi expugnada Jerusalém. No capítulo 2 de Tessalonicenses é a espinha dorsal escatológica da carta. Sua principal função é acalmar a igreja, ensinando que a vinda de Cristo não é imediata, pois deve ser precedida pela apostasia e pela revelação do homem do pecado. O capítulo garante que, embora o ímpio opere com grande poder de engano, ele será finalmente destruído por Cristo, e os cristãos escolhidos por Deus devem se manter firmes na verdade apostólica. 2 Tessalonicenses capítulo 2.
No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, não vos deixei facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como procedentes de nós, e que vos afirmasse estar iminente o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. O adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Nós, porém, sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos queridos de Deus, porque desde o princípio vos escolheu Deus para vos dar a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade, e pelo anúncio do nosso Evangelho, vos chamou para tomardes parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendeste, seja por palavras, seja por carta nossa. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu consolação eterna e boa esperança pela sua graça, console os vossos corações e os confirme para toda boa obra e palavra. O resumo do Salmo 107 é um modelo de oração pré-batalha. Ele demonstra que a confiança em Deus não ignora a dificuldade ou a fraqueza humana, mas as supera ao se ancorar nas promessas divinas e na grandeza imensurável da misericórdia de Deus. A vitória é certa, não por mérito ou força humana, mas porque Deus prometeu esmagar os inimigos. Salmo 107. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Vou cantar e salmodiar. Desperta-te, ó minha alma. Despertai-vos, harpa e cítara. Quero acordar a aurora. Entre os povos, Senhor, vos louvarei. Salmodiarei a vós entre as nações. Porque acima do céu se eleva a vossa misericórdia, e até as nuvens a vossa fidelidade. Resplandecei, ó Deus, nas alturas do céu, e brilhe a vossa glória sobre a terra inteira, para ficarem livres vossos amigos. Ajudai-nos com vossa mão, ouvi-nos. Deus falou no seu santuário. Triunfarei e me apoderarei de Siquém. Medirei com o cordel o vale de Sucote. Minha é a terra de Galaade, minha de Manassés. Efraim será o elmo de minha cabeça, Judá o meu cetro. Moabe, a bacia em que me lavo. Sobre Edom porei minhas sandálias. Cantarei vitória sobre a Filisteia. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me levará até Edom? Quem, senão vós, Senhor, que nos repelis, e já não andais à frente dos nossos exércitos? Dai-nos auxílio contra o inimigo, porque é vão qualquer socorro humano. Com Deus faremos proezas, ele esmagará os nossos inimigos. Nesse trecho de Eclesiástico capítulo 24, é a poderosa conclusão do hino à sabedoria, identificando a sabedoria com a lei de Deus, que é uma fonte vasta e inesgotável, e servindo como um testamento pessoal de Jesus ben Sirac. Ele assegura que seu ensino, baseado na lei, é um legado duradouro oferecido a todos que desejam viver em harmonia com a verdade divina. Eclesiástico capítulo 24, dos versículos 35 ao 47. A lei faz transbordar a sabedoria como o Fissom e como o tigre na época dos frutos novos. Ela espalha a inteligência como o Eufrate e uma inundação como a do Jordão no tempo da colheita.
É ela quem derrama a ciência como o Nilo, soltando as águas como Geom no tempo da vindima. Foi ele quem primeiro a conheceu perfeitamente, essa sabedoria impenetrável às almas fracas. O seu pensamento é mais vasto do que o mar, e seu conselho mais profundo do que o grande abismo. Eu, a sabedoria, fiz correr os rios. Sou como o curso de água imensa de um rio, como o canal de uma ribeira e como um aqueduto saindo do paraíso. Eu disse: regarei as plantas do meu jardim, darei de beber aos frutos de meu prado. E eis que meu curso de água tornou-se abundante, e meu rio tornou-se um mar. Pois a luz da ciência que eu derramo sobre todos é como a luz da manhã, e de longe eu a torno conhecida. Penetrarei em todas as profundezas da terra, visitarei todos aqueles que dormem, e alumiarei todos que confiam no Senhor. Continuarei a espalhar a minha doutrina, como uma profecia, e a deixarei aos que buscam a sabedoria, e não abandonarei seus descendentes até o século santo. Considerai que não trabalhei só para mim, mas para todos aqueles que buscam a verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.